Seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Eu sou Sara Barnabé, sou fisioterapeuta e aqui você encontra tudo sobre dores nas costas, problemas relacionados à coluna, muita saúde, muita informação com fisioterapia de qualidade. E hoje nós vamos falar sobre hérnia de disco, que eu escuto muito no meu consultório. Doutor, eu tenho hérnia de disco, e agora? Nesse vídeo eu vou te explicar o que é uma hérnia de disco, as fases da hérnia de disco, como funciona o tratamento. Antes de nós começarmos, vou pedir para você dar um like, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo nosso. Para começar, a hérnia de disco, ela pode acontecer tanto na coluna cervical, que é essa aqui do pescoço, como na coluna lombar, essa parte mais baixa das costas, tá? E eu vou te explicar quais os sintomas e o tratamento, tudo para você entender o que acontece quando você recebe o diagnóstico da hérnia de disco. Então, você geralmente vai começar a sentir uma dor nas costas quando ela é aqui na lombar, e essa dor geralmente ela irradia para a perna. E se a hérnia de disco está na cervical, ela começa a irradiar um pouco para essa região aqui. E eu vou te explicar até o final desse vídeo o porquê dessa irradiação, formigamento, que às vezes acontece tanto no braço quanto na perna. Às vezes você sente os dedos, a ponta dos dedos formigar, ou o dedão do pé, apenas o dedão do pé que formiga. Ou você pode sentir também uma fraqueza na perna. Às vezes vai andar, tá estranho, não consegue posicionar direito a perna, tem uma sensação de que a perna vai fraquejar, de que vai cair, tá? Isso tudo pode ser uma indicação da hérnia de disco. Mas o melhor diagnóstico é através do exame chamado ressonância magnética, tá? Coloca a foto para mim da ressonância magnética. Olha aqui. Esse é um disco, eu já vou te explicar o que é um disco, tá? Ele fica entre as vértebras e ele sai para fora um pouquinho. Veja só. Aqui, gente. Essa é uma vértebra, olha, então nós temos aqui as duas vértebras, certo? Que formam a nossa coluna, e entre cada vértebra tem um disco, que é esse vermelhinho aqui, que nós chamamos de disco intervertebral, ou seja, um disco que fica entre as vértebras. O que é esse disco? Ele é como se fosse um gel, ele é gelatinoso. Para que serve? Para ele, ó, ser um amortecedor, porque senão iria ficar dois ossos batendo ali, osso com osso, certo? Então esse disco ele serve para amortecer todo o impacto e peso que a nossa coluna recebe. E com o desgaste, né, do tempo e de vários outros fatores, às vezes obesidade, esse disco, olha, ele vai comprimindo, vai sendo comprimido pela força ali da gravidade. E aí pode acontecer, ó, olha ali essa bolinha, a hérnia de disco, isso mesmo, ó, isso é a hérnia, quando o disco já foi tão comprimido que ele saiu um pouco para fora. E ele começa a pinçar a raiz nervosa, tá vendo? Ó, olha ele pinçando ali a raiz nervosa, que irradia para as pernas, para o membro inferior ou para os braços, certo? Então, nessa figura, nós vemos o quê? O que eu acabei de mostrar para vocês. O disco ali saindo para fora e irradiando ali para o nervo, que passa do ladinho, colado ali com as vértebras. E é onde vai levar essa inervação para as pernas e para os braços.
Olha só, vamos ver aqui as fases da hérnia, tá? Então, primeiro, nós temos aqui um disco normal, olha ali, hidratadinho, tem um espaço confortável ali para ele, certo? Aqui ele começou a ser degenerado por outros fatores, tá? Uma artrose, por exemplo, pode acontecer isso, um abaulamento do disco. Quando nós chamamos de protusão discal, é quando ele saiu só um pouquinho para fora, o disco saiu só um pouco. Nós chamamos de um comecinho da hérnia, mas ainda não é uma hérnia, tá? E depois sim ele pode evoluir para hérnia discal, como eu mostrei para vocês ali. Olha ali a bolinha, o disco extravasou, começou a pinçar a inervação que passa aqui, certo? Agora eu vou mostrar para vocês o porquê acontece o formigamento, porquê a dor, às vezes, a falta de força, tá? Porque nós temos, eu mostrei para vocês, aquele nervo que o disco pinça, certo? Esse nervo, ele representa as vértebras. Então, nós temos as vértebras do pescoço são representadas como vértebras cervicais, que os médicos colocam ali, geralmente nos laudos, C1, C2, C3, certo? Depois nós temos as vértebras torácicas, que são dessa parte do meio das costas, que os médicos geralmente colocam T1, T2, T3. É assim que você vai ver no seu exame, no seu laudo de ressonância geralmente. E depois as vértebras lombares, que são representadas pela L1, L2, L3, certo? E aqui nós temos uma figura que nós chamamos de dermátomos, tá? Então veja só, se você tem uma hérnia de disco, geralmente a mais comum, tá? L5, que quer dizer lombar número 5, lombar da vértebra número 5, com a S1, que é a sacral, que já é do sacro, um pouquinho mais para baixo aqui, tá? Essa é uma das mais comuns. Então vamos ver. A L5, olha aqui no desenho, ó, o número L5. Geralmente vai sentir formigamento no dedão do pé e nesses 3 dedinhos aqui, ó. Então, a pessoa que tem a hérnia de disco, geralmente na L5, ela pode sentir o formigamento nessa parte do pé. Não, isso não é uma coisa que ela vai ter que sentir. Se ela tem hérnia de disco, ela vai sentir ali. Não, tá, pessoal? Porque existem vários tipos de comprometimento. Então, só vai sentir um pouco mais de acordo com o comprometimento ali da vértebra. E o comprometimento, o tanto que essa hérnia está comprometida, você vai saber através de exames específicos que seu ortopedista vai te orientar. Tudo bem? Depois, a S1, que eu falei para vocês, que é o sacro, lembra? Olha lá, a pessoa pode sentir formigamento ali no dedinho do pé, tá? Ela pode sentir dor, um formigamento. Eu tenho pacientes que às vezes chegam no meu consultório, doutora, tá uma coisa esquisita, eu só sinto o meu dedinho do pé formigar, a minha perna tá meio estranha, eu comecei com uma dor aqui, essa parte incomoda, mas o dedinho do meu pé não para de formigar. E aí nós vamos ver os exames e aí relatamos o que acontece, é isso, esse comprometimento. E é assim que você consegue ver qual nervo está comprometido, certo? Pois bem, agora vamos ao tratamento. Se você recebeu esse diagnóstico de hérnia de disco ou você tem uma suspeita de hérnia de disco, fique calmo, fique tranquilo, porque muitas pessoas
podem desenvolver. Isso é uma patologia muito comum e tem tratamento, tá? Se você recebeu esse diagnóstico, fique tranquilo. A hérnia de disco tem tratamento e na maioria das vezes o tratamento é conservador, ou seja, não precisa de cirurgia. E aí é que está o ponto. Muita gente fica apavorado quando recebe esse diagnóstico porque acha que precisa fazer uma cirurgia. E não, gente, na maioria das vezes não precisa. E eu vou te mostrar o porquê. A cirurgia só é indicada em casos mais graves. O ortopedista, cirurgião, vai avaliar e ele vai ver se é necessário. Geralmente em casos onde o acometimento já é mais grave, que a pessoa já não consegue nem colocar o pé no chão, falta força muscular, tá? Tem muita dor. Quando ela já fez o tratamento e mesmo com o tratamento não resolveu, aí sim é indicada a cirurgia. Mas olha só, a fisioterapia, ela é indicada até mesmo após a cirurgia. É muito importante que você faça fisioterapia. A primeira coisa, não fique tomando remédios. O remédio não trata a causa do problema, gente. O remédio só vai tratar o sintoma. O que é tratar o sintoma? Vai aliviar a dor, mas a causa, o disco que eu mostrei para vocês, ele vai continuar lá, pinçando a raiz, certo? E o tratamento com a fisioterapia, o que nós iremos fazer? Aumentar esse espaço entre o disco, deixar ele mais aliviado, porque ele está ali, a vértebra está sobrecarregando ele. Então a fisioterapia vai aliviar, tá? Depois nós vamos tirar as compensações que o corpo criou a partir daí. A musculatura ao redor das costas, se é uma hérnia de disco ali na lombar, na perna, os músculos do glúteo, por exemplo, a musculatura ela tende a ficar mais rígida. Por quê? O corpo ele se contrai em reflexo de proteção. É uma coisa que você não pensa para fazer, certo? Por isso o músculo fica contraído para proteger a região. Só que essa contração do músculo ela prejudica mais ainda, deixa a musculatura tensa. O músculo da perna, a perna toda, ela vai irradiar mais por conta dessa tensão dos músculos. Então a fisioterapia precisa soltar, liberar essa rigidez, tá? Com o quê? Técnicas específicas, liberação miofacial. Vamos usar recursos da eletroterapia, tá? Para melhorar a inflamação, a dor. Acupuntura também no meu consultório, eu trabalho muito acupuntura para ajudar a dor, é um excelente recurso. O que é importante vocês saberem? O corpo ele é muito complexo, gente, muito inteligente. Não é um único recurso que vai tratar a causa do problema. Veja bem, nós não estamos falando do sintoma. Você, para melhorar a dor, uma massagenzinha, um remédio que você fizer, vai aliviar. Só que você não está tratando a causa. E aí depois essa dor vai começar a voltar e cada vez pior. Estamos falando aqui de tratar a causa, de resolver o seu problema de uma vez por todas. O que eu vejo muito no consultório são pessoas retornando cada vez mais. Por quê? Porque não fez o tratamento correto, aí ficou lá na fisioterapia, que geralmente fez só um tratamento para melhorar o sintoma. Não é isso. O tratamento que trata a causa, ele precisa disso que eu falei para vocês, aumentar o espaço do disco e tirar essa rigidez da musculatura. As compensações que o corpo vai criando. Ele dá uma rodadinha aqui para aliviar um pouquinho ali, só que essa rodadinha que ele deu comprometeu ali o joelho, comprometeu o tornozelo. E aí começa, além da lombar, você vai sentir dor no joelho também. Então a fisioterapia de qualidade, ela tem esse olhar mais global.
ela vai tratar o corpo como um todo. Só assim você vai ter um resultado mais eficaz. E depois disso, tirou essa rigidez da musculatura, aumentou o espaço do disco. Nós vamos começar com reforço da musculatura. Por isso que o Pilates é tão indicado, porque é um exercício que ajuda nesse aumento do espaço entre o disco. Tem exercícios específicos de fortalecimento muscular, alongamento específicos da região, e depois que o paciente está preparado ali na fisioterapia, aí sim ele pode voltar à prática esportiva que ele tanto gosta, pode saltar, pode correr, mas antes ele precisa fazer esse reforço muscular lá na fisioterapia, tá certo? Espero que eu tenha contribuído com você. Manda mensagem aqui, pode comentar aqui nos comentários. Me conta o que você achou do vídeo, se ficou faltando alguma informação para você. É bom porque eu consigo ter mais conteúdo para os próximos vídeos para vocês, tá bom? Obrigada!